Oi, gente. Então, nós vamos pintar esse desenho. Observe que eu estou usando a cor siena natural nessas folhas. Resolvi colocar essa cor para dar uma luz diferente, né? Fazer uma folha diferente. E o verde grama, tá? É uma cor mais clara dos verdes. E junto com o siena natural vai ficar uma cor bem bonita nessas folhas. Observe que eu pego o pincel bem na pontinha, tá? Faço bem os contorninhos da folha, para não ficar nenhum espaçozinho em branco. Com o branco, agora eu vou fazendo, então, puxando um pouco o branco. E observem, ó, esse risquinho no meio, pincel de pezinho. Pego a tinta de um lado do pincel e vou fazendo, então, essas nervuras nessa folha. Observe como fica diferente, né? Um pincel que eu estou usando é o pincel número 6, da Condor. É um pincel bem bom. Esse aí é um pincel lixado, né? Ele fica chatinho, mas é um pincel lixado. E ele é o próprio para a gente poder fazer esses detalhes, então, nesta folha. Então, ali, sempre eu falo assim, gente, façam bem os contornos, finalizem bem a pintura. E isso fica muito bonito, dá um realce no desenho, né? Com o branco ali, vou fazendo, então, essas nervuras nesse lado da folha. Tiro a tinta de um lado, o branco, e deixo só de um outro para fazer, então, esfumeia um pouquinho, então, o verde grama. Ali é uma flor, tá? Como é um hibisco que eu tenho ali do lado, tá? Fiz uma flor diferente ali para combinar com o hibisco. Estou usando o verde grama ali, com um pouquinho do branco para dar uma luminosidade nessa parte desse galinho ali dessa flor, tá? Gente, vão deixando seus likes, seu joinha, tá? Sempre é muito importante para o canal, para nós que somos criadores de conteúdo, receber um feedback de vocês. E o like é próprio para isso, tá? Vai nos ajudando muito. Observe que eu coloquei o verde pântano para dar um pouquinho mais o fortalecimento nesses cabinhos dessa folha. Então, nós estamos ali com o hibisco, é o amarelo ouro, que eu estou usando ali para fazer um pouquinho, manchando um pouquinho essas pétalas, tá? Venho depois já colocando um pouquinho também do rosa chá, olha, e vou misturando junto com o amarelo ouro. Não faço uma dualidade nessas pétalas. Observem que não fica marcado, né? Não fica uma separação nas tintas. Isso eu gosto de frisar sempre quando eu ensino a pintura em tecido. Misturar bem as tintas para que não fique uma dualidade. Ali estou usando o púrpura. Observem, é a cor um pouquinho mais forte desse lado dessa pétala, tá? Porque daí vai dando um fortalecimento nesse meio para ficar, né, uma cor um pouquinho diferente. Uma pétala um pouquinho diferente, tá? E observem que eu vou esfumeando para o centro dessa pétala. E vai ficando uma pétala bem bonita. Então, o púrpura que estou colocando, então, ao redor dessa pétala. Venho fortalecendo um pouquinho também com o vinho, ali na beiradinha, coloquei um pouquinho do vinho. Ali, novamente, o rosa chá. E o rosa chá, ele vai dando, assim, junto com o amarelo ouro, uma luz nas pétalas desse hibisco. E vai deixando ele, assim, a gente vai misturando as cores, né? A gente vai formando também as cores que a gente quer na flor. Então, isso vale muito de cada pintura, cada artista. E eu sempre falo assim, gente, a gente cria, né? A gente imita a natureza, tá? A gente imita a natureza. E a gente pode inovar. A arte é assim mesmo. A arte é arte. E olha como vai ficando umas pétalas bem bonitas. Gente, observem que eu gosto de marcar bem os finalmente dessas pétalas.
finalizar bem as pétalas para que não fique nenhum espaço em branco, porque eu acho que não ia ficar legal, né? Ali estou usando a cor rosa chá, para finalizar bem. No meio usei o púrpura, como eu já mostrei antes, já falei antes, né? O púrpura dando um realce nessa pétala ali. Observe que a gente vai fortalecendo, fazendo uma sombra nessa pétala. Gente, quem está chegando no canal, não se esqueçam, tá? Vão se inscrevendo. Se vocês têm algum comentário, tem alguma observação, tem alguma dúvida, vão deixando ali nos comentários. A gente olha, a gente responde todos os comentários, tá, gente? A gente dá um feedback para vocês. Se vocês têm alguma pergunta que gostariam de fazer, podem fazer que a gente responde, certo? Coloquei um pouquinho do branco, gente, nessas pétalas ali, tá? Para dar uma luz, né? Estou fortalecendo um pouquinho com o vinho. Observe que vai ganhando um tom um pouquinho mais forte, tá? A pétala ali. E eu vou fazendo umas nervuras, puxando, tá? Isso vai deixando a pétala com uma cor um pouquinho mais de destaque. O meio também, colocando ali a cor vinho, observem. E eu friso bem, né, as beiradas dessa pétala. Vou colocando para ficar bem finalizada essa nossa flor. Ali o meio, centralizando, fortalecendo um pouquinho com o vinho. Ali a cor Tutti Frutti, dando uma luminosidade, então, nessas nossas pétalas ali. Vocês observem, gente, que nós temos no guia de cores, na descrição do link desse vídeo, ali na descrição, nós temos parcerias, tá? Então, vai junto também os links da onde vocês podem encontrar o material que nós estamos usando, certo? Principalmente os pincéis, as tintas, o stencil, que é muito importante, tá? A gente ter esses stencil, porque eles dão sempre um brilho a mais no nosso tecido, nossa toalha de rosto, no nosso pano de prato. Os stencil, eles dão um preenchimento, eles dão um plus, tá? Na nossa pintura. Então, adquirindo alguns, eu acho que isso é muito bom a gente ter alguns, porque a gente pode depois usar à vontade, né? E ali na descrição do vídeo tem os links, vocês podem, se quiserem adquirir, tem onde que a gente encontra. Porque às vezes não é fácil de encontrar, não é em todas as lojas de artesanatos que a gente encontra os stencil que a gente gosta, ou os pincéis que a gente gosta. Observe que eu estou usando ali a cor púrpura, junto com o vinho, fazendo a finalização. Ali a cor púrpura, tá? Que é uma cor um pouquinho mais forte. Aí o rosa chá. Vai dando, então, assim, uma luz nesse nosso hibisco. E o hibisco é assim mesmo, gente. Tem flores de hibisco que tem várias cores no mesmo hibisco. É uma flor muito bonita, né? E a gente encontra uma variedade na natureza. Variedade. Ali, você percebe que eu estou fortalecendo com a cor vinho. Ali no guia de cores, vocês vão ver que eu usei nesse hibisco rosa chá, o púrpura, o tutti frutti e o vinho, tá? Então, quando vocês acompanharem, se quiserem pintar, vocês vão ver as cores ali bem descritivas. Fortalecendo com a cor vinho.
Vejam que eu não faço em todas as pétalas, né? Essa marcação. É umas sombras que a gente faz para dar um realce, então, nessas pétalas. Principalmente nessas pétalas que tem uma certa curva, tá? Então, a intenção é essa mesmo, justamente nessas partes. E olha como fica bonita essas pétalas desse hibisco. Ali com a cor vinho, fortalecendo, dando uma sombra um pouquinho mais forte nessa flor. Aí tô fazendo, então, o miolo, né, desse hibisco, que sempre tem também. Fortaleço um pouquinho a base dele. E é com a cor vinho, tá? O sépia, que eu tô usando ali também. Ó, com o pincel filete, vou dando umas pontilhadas, né, gente? Colocando só com a pontinha do pincel, como se fosse o pólen do hibisco, tá? Usei a cor amarelo ouro, o sépia e o branco. Olha, fica muito bonito. Fica um realismo, né, no hibisco muito bonito. É uma cor diferente que a gente colocou ali. Agora nós vamos fazer essas florzinhas que estão aí. Estou usando rosa chá, tá? Na ponta, né? Uma cor um pouquinho mais clara, certo? E ali já estou usando púrpura. A cor um pouquinho mais forte que eu estou usando. A cor do meio, como a gente diz, né? Sempre com o pincelzinho lixado. Esse é um pincel lixado número 4. E ele é muito bom para fazer esses detalhes, tá? Tem um pincel da Condor 421. Vai ficar na descrição desse vídeo. Ele é muito bom para fazer esses detalhes nessas flores. Para fazer essas puxadinhas, fazer as nervuras. Muito, muito, muito bom, gente. É um pincel da Condor 421, o número 4. Muito, muito bom. É um pelo macio. E aí fica pouca tinta no pincel e você consegue fazer umas nervuras bem legal nas flores, né? Nas folhas, onde a gente precisar. Ficou uma toalha muito bonita. É uma cor, um rosa antigo, essa toalha de rosto. E eu fiz esse stencil quadriculado, onde eu usei o siena natural e o sépia. E ficou bem bonita, gente. Então, essa nossa... Enfim, todo o desenho, né? Hoje eu estou mostrando a primeira parte desse desenho, que é o hibisco, essas folhas, né? E essas florzinhas pequenas que eu coloquei ali. Tá, gente? Então, pessoal, não se esqueçam, tá? Misturando as tintas, sempre pintando. No próximo vídeo, na parte 2, nós vamos pintar essa rosa, então. Certo, pessoal?